Olá, amigos do Canal 20 da NET. Está no ar a primeira edição do Porto Alegre em Revista, um programa que está surgindo para debater e mostrar a cidade em todos os seus aspectos. O Porto Alegre em Revista vai tratar das principais questões da cidade, com entrevistas nos estúdios e reportagens externas. Teremos a exibição de um programa inédito às quintas-feiras, sempre às 10 da noite, com mais 3 reprises por semana, com o patrocínio da Melnick Even, Rede Plaza São Rafael, Buffet Dona Laura e Giovanella Espaço de Eventos. Contamos ainda com o apoio da Romanza Quintino, Impacno Science e Portanova e Advogados Associados. Queremos registrar também nossos agradecimentos a Luciane Baldi, da Auge Design, e Gilberto Simon, do blog Porto Imagem. Para nossa equipe, a data de hoje é muito especial, com a estreia de um programa dedicado para você, cidadão porto-alegrense. É realmente um dia muito importante, particularmente para este apresentador e para o nosso diretor executivo Kleber Moreira, pois se trata da continuidade de um projeto televisivo que possui 12 anos de existência. Durante a trajetória, jamais mudamos a nossa linha de atuação voltada à prestação de serviços. E os nossos amigos convidados para esta edição acompanham a nossa trajetória desde o começo do projeto, no antigo 6:30. São eles o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, o vice-prefeito Sebastião Melo e o nosso comentarista Adelicel. Na abertura da edição, enquanto conversamos com os nossos convidados, iremos mostrar imagens das participações deles em edições históricas da nossa equipe. Algumas dessas imagens não têm a tecnologia de hoje, mas são importantes para este resgate histórico. Prefeito Fortunati, o senhor que esteve conosco na estreia do programa 6:30 em 2001, na antiga TV2 Guaíba. Porto Alegre já precisava de um programa deste porte para debater exclusivamente os assuntos da nossa metrópole. Sem dúvida, Sagreira, em primeiro lugar quero te cumprimentar ao Kleber, ao Adeli, por esta bela iniciativa, porque este novo formato ele vai permitir que certamente não somente eu e o Melo que estamos aqui, mas tantos outros convidados possam pensar de uma forma muito mais profunda a cidade de Porto Alegre. Infelizmente, no nosso cotidiano, o que a gente percebe nos meios de comunicação são debates muito esparsos, descontextualizados, sem, na verdade, entrar com profundidade no mérito das questões. Muitos rótulos são empregados e pouco se extrai. Eu tenho certeza que vocês, até pela capacidade dos três, farão com que estes debates aconteçam, fazendo com que o telespectador tenha uma noção exata do que se trata, valorizando aquilo que é fundamental. Uma cidade que é fantástica, que é amada, que tem os seus problemas, mas que, acima de tudo, deve ser respeitada, para que possamos buscar, através de um sólido, de um aberto e democrático debate, soluções para os problemas. Vice-prefeito Sebastião Melo, que há tempos também acompanha a nossa trajetória. Primeiro, as imagens nos mostram um pouco mais novos, né? Segundo, uma bela novidade é ter agora o articulista Adeli, que participava esporadicamente e agora será permanente. Olha, eu sempre acho que o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, por importância, chega no estado, depois chega no país. Então, quando um programa com a qualidade do âncora Renato Sagreira e tendo o Adeli de articulista, vai contribuir muito para os avanços que a cidade precisa no seu dia a dia. Eu sempre gosto de repetir, as demandas na prefeitura, né, prefeito, elas entram a cada minuto. As soluções, às vezes, demoram semana, meses e anos, né? Isso é assim. Então, a cidade acho que vive um momento muito rico, um ciclo virtuoso, né, na área de obras, serviços, mas um debate desse vai qualificar muito, com certeza, aqui vereadores, especialistas, urbanistas, e eu quero dizer com muita honra, estou aqui junto com o meu prefeito, para poder inaugurar esse novo ciclo de debate. Para nós é demais honroso, né, Sagreira? No primeiro dia, na nossa estreia, ter aqui o prefeito e o vice-prefeito. Para nós, Fortunati e Melo, é gratificante. Nós vamos levantar questões sobre Porto Alegre, não apenas aquilo que é do nosso cotidiano, mas também projetar a Porto Alegre do futuro. Em seguida, eu vou lhe dar, por exemplo, um documento feito por uma jovem arquiteta que propõe um retrofit do nosso Guaspari ali no centro. Quem sabe a gente possa pensar e projetar isso para o futuro.
Eu gostaria, por exemplo, de fazer um grande debate, e vamos fazer, sem dúvida nenhuma, sobre o Guaíba, a nossa relação Prefeitura de Porto Alegre e Governo do Estado, como é que nós vamos resolver o problema da APA, da Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí. Tem questões que são da SMAN, tem questões da FEPAM, como isso vai poder interagir. Nós faremos críticas quando tiver que fazer críticas, mas nós vamos principalmente tentar colaborar com a gestão pública municipal, com o povo de Porto Alegre, propor avanços e ousadia para Porto Alegre. O tema da nossa edição de hoje diz respeito à situação da nossa capital com seus encantos e desafios em pleno século XXI. Vamos acompanhar matéria feita pela repórter Tatiana Feldens em torno da nossa cidade que está completando 241 anos de existência. Já se vão 241 anos de vida desta cidade que é a principal capital do sul do Brasil e o centro econômico, político e cultural de diversas cidades satélites. Uma cidade construída coletivamente por pessoas e culturas distintas, com forte influência dos nossos antepassados. Constituída a partir da chegada de casais açorianos em meados do século XVIII, Porto Alegre cresceu e se consolidou como uma das melhores capitais do Brasil. Os costumes e as histórias do povo gaúcho continuam vivos no dia a dia dos porto-alegrenses, convivendo em perfeita harmonia com a sua vocação para a vanguarda e a inovação. Uma cidade ao mesmo tempo cosmopolita e um pouco interiorana. Esta metrópole, que já foi chamada de Porto dos Casais, tem hoje uma das qualidades de vida mais elevadas do país e está entre as cidades mais arborizadas, o que estimula um forte costume entre os porto-alegrenses, o de cultivar e aproveitar os diversos parques da cidade. Eu gosto muito de vir para cá, eu venho de esteio para cá, caminhar aqui. A parte mais bonita de Porto Alegre é isso aqui, né? A parte voltada para o rio. A mistura de cidade com uma coisa mais calma, um pouco de natureza, daí a gente vem aqui se sente, tem um ar bom, a gente se sente bem aqui. Isso para depois do serviço é uma boa pedida, né? Dá para descansar legal aqui, relaxar um pouco. Aqui na hora do Guaíba a gente consegue praticar exercício praticamente todo dia e é muito bom. Embora seus encantos naturais e culturais, enfrenta muitos desafios. Entre eles, a grande população que ainda vive em condições de pobreza, deficiências sérias no tratamento de esgoto e problemas com a mobilidade urbana. Por outro lado, Porto Alegre ostenta prêmios e títulos que a distinguem como uma das melhores capitais brasileiras para se viver, fazer negócios, morar, estudar e se divertir. A democracia é outra grande marca da capital dos gaúchos, tendo sediado entre os anos de 2001 e 2005 o Fórum Social Mundial. Já morei em outros lugares, mas o melhor lugar é aqui mesmo. Culturalmente rica, Porto Alegre é também um destacado polo produtor de teatro, música, cinema, literatura e artes plásticas. E como não poderia deixar de ser, no país do futebol, a capital dos gaúchos se orgulha de ser sede de 2 campeões mundiais, o Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Esporte Clube Internacional, cujos jogos animam e lotam os bares da cidade e agitam as rodas de discussões. Prefeito José Fortunati, e a missão de governar uma cidade que é uma das mais importantes no que se refere à qualidade de vida no Brasil. Sagreira, sabe que ao contemplar esta bela matéria, essa bela reportagem e pensar sobre os 241 anos da cidade, com seus desafios, seus problemas, obrigatoriamente nós devemos fazer uma comparação. O que é ter uma cidade com 241 anos? Eu, logo após o processo eleitoral, fui para Istambul, lá na Turquia. E lá se falam em cidades de 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos. Porto Alegre tem 241 anos, fará no próximo dia 26 de março. Então isso mostra como a nossa querida Porto Alegre realmente conseguiu se enraizar como uma cidade com muita qualidade de vida, uma cidade onde a questão ambiental ela é muito respeitada,
O morador de Porto Alegre é muito cioso pelas suas praças, pelas suas ruas arborizadas. A capital da democracia participativa no mundo, isso não é uma mera retórica. O orçamento participativo em Porto Alegre não tem similar, é importante que se diga isso. Aqui a população participa e decide, não é simplesmente ouvida para depois o mandatário fazer o que bem entende. É uma cidade onde realmente as coisas acontecem. Como a própria matéria mostrou, a cultura em Porto Alegre, o lado cultural é muito forte, é exuberante, ou seja, é uma cidade da qual nós nos orgulhamos. Ser prefeito dessa cidade é, sem dúvida nenhuma, um desafio permanente, porque nós temos 496 quilômetros quadrados, uma população de 1.409.000 habitantes, 81 bairros, agora estamos já rediscutindo para que possamos ampliá-lo. Orla, uma orla maravilhosa, 70 quilômetros de orla, a sua revitalização, um lago Guaíba, que todo mundo continua chamando de rio e não adianta, que nós estamos despoluindo, que precisa ser melhor aproveitado, ou seja, uma cidade maravilhosa. Mas isso traz desafios que nós queremos continuar enfrentando de forma absolutamente democrática no dia a dia. Vice-prefeito Sebastião Melo, Porto Alegre, uma das cidades mais arborizadas do país. Que bom. Veja o seguinte, Sagreira, eu hoje ainda participei de um debate sobre a questão da reforma urbana. O Brasil é um país que teve um surto urbano enorme. Aliás, a América Latina não foi diferente. Na década de 60, nós éramos 65% rural, né? E o restante urbano. Hoje nós estamos com 85%, 90% da população brasileira nas cidades. Então, tu tem várias cidades dentro de uma mesma cidade. E este é um desafio de um país que reafirma o seu municipalismo, que eu acho que tivemos avanços importantes com a criação do Ministério da Cidade, mas ao longo da sua história nós transferimos competência aos municípios e os recursos nunca vêm junto, né? Então, governar uma cidade, né, você tem que governar com planejamento, tem que ter orçamento. Então, eu diria que de muitos desafios que tem a nossa cidade, é verdade, a nossa cidade é arborizada, a nossa cidade tem muito parque, tem mais de 600 praças, tem uma orla, tudo isso é uma coisa fantástica, muito bem referendada pelo prefeito. Agora, tem desafios enormes, né, que começa com esse da regulação fundiária, que, aliás, é um tema que o nosso governo dedicou nesses últimos 8 anos e tem um capítulo muito especial, né, portanto, na nossa reforma administrativa nós desenhamos um papel muito importante, porque além de construir casa para as pessoas, milhares de pessoas, né, Deli, elas querem, na verdade, regularizar as suas casas, ou seja, transformar a posse em propriedade. Isso dá segurança jurídica, né, para o cidadão, isso é importante, aquece o mercado. Então, são desafios do dia a dia que o governo vai enfrentando. Agora, há outro capítulo também que eu acho que o nosso governo tem enfrentado e vai aumentar esta relação, é um melhor contorno urbano da região metropolitana. Qualquer coisa para melhorar a vida das pessoas em Porto Alegre, de Alvorada, de Cachoeirinha, tem que haver mais do que uma visão compartilhada, tem que haver ações compartilhadas. Isso é menos recursos, né? Então, por exemplo, historicamente se disputa, bom, quem é que vai limpar o Arroio Feijó? Se é Porto Alegre ou se é Alvorada? Bom, isso é uma limpeza que compete aos dois municípios, então isso é uma visão que deve não só compartilhada. Então, a Prefeitura de Porto Alegre também, eu acho que dá um passo muito importante nisso, não é? Então, eu diria que os seus 240 anos é resultante de um conjunto, né, de homens e mulheres que fizeram por essa cidade, quer dizer, e a gente compreende isso, né? Quer dizer, acho que nós estamos aí, nesta quadra, ajudando a fazer a história. Me orgulho muito de ser vice do Fortunati, que é um prefeito muito competente, demonstrou isso nos últimos 2 anos e assim o povo reconheceu nas urnas, e vou fazer aquilo que sei fazer, não é? Trabalhar muito no seu dia a dia, não é? Cumprindo um papel de colaborador, e é o que nós estamos fazendo para melhorar a vida da cidade. Não? Diante desse quadro, eu queria fazer um certo desafio para o nosso prefeito e vice-prefeito, porque, na verdade, nós temos muitos encantos, mas Porto Alegre, como disse um próprio cidadão, nós somos uma cidade que tem uma certa contradição, o novo e o antigo. Uma cidade cosmopolita e, ao mesmo tempo, uma cidade um pouco provinciana. Nós temos um certo conservadorismo forte e buscando avanços. Então, eu acho que nós temos que fazer esse debate entre o avanço, a ousadia e o conservadorismo da cidade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta.
Pra mim, economizar é comprar... Bem tranquila. Bem crocante. Bem novinha. Bem fresquinho. Pra mim. Pra mim. Economizar é... Pra mim, economizar é comprar... Bem macia. Bem bonita. Bem moderna. Bem assado. Bem fofinha. Bem divertida. Bem madura. Bem felpuda. Bem suculenta. Bem saboroso. Bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar... bem rapidinho. Bem gelada. Bem quentinha. Bem pertinho. Economizar é comprar. Bem, pô. Retornamos com o nosso Porto Alegre em Revista com o patrocínio da Melny Kevin, Rede Plaza São Rafael, Buffet Dona Laura e Giovanella Espaço de Eventos. Nesta edição de estreia, estamos recebendo aqui nos estúdios o prefeito José Fortunati, o vice Sebastião Melo e o nosso comentarista Adelicel. Prefeito José Fortunati, como está o processo de revitalização do Cais Mauá? Eu não tenho dúvida, e o Adeli participou muito disso, juntamente com o Melo na Câmara, uma das principais obras que Porto Alegre projeta para o seu presente e futuro é exatamente a revitalização do Cais Mauá. Porque, na prática, o porto-alegrense nunca se apoderou do Cais Mauá. Porque a atividade portuária, ela era uma atividade de segurança. Então, o porto-alegrense não podia entrar sequer no Cais Mauá. Com o fim da atividade portuária, levada lá para o Cais Navegantes, aí sim, gradativamente, o porto-alegrense foi reconhecendo como aquele espaço um espaço extremamente nobre da cidade. Com o processo de revitalização que deve começar no mês de abril, vai haver um processo de revitalização primeiro dos armazéns, que são tombados pelo patrimônio histórico, toda uma área que é extremamente nobre, para um segundo momento, o restante do projeto estar concluído. Então, o que se pressupõe é que pelo andar da carruagem, ou seja, pela forma como as coisas estão se desenvolvendo, Adeli, nós deveremos chegar lá para a Copa do Mundo, quando estaremos recebendo milhares de turistas, já com o Cais Mauá na área dos armazéns totalmente revitalizado. Vice-prefeito Sebastião Melo, por falarmos na Copa de 2014, inclusive os agentes da IPTC já estão treinando cursos de idiomas, espanhol e inglês, para atender melhor ainda os turistas da nossa cidade. Acho que o prefeito Fortunati e o Fogaça Fortunati foram muito competentes, porque me lembro lá no final do primeiro governo, quando se criou a Secretaria da Copa e foi comandada pelo Fortunati, aproveitou essa oportunidade, na verdade, para fazer obras para as cidades. Porque o dinheiro é um pouquinho mais barato e o prazo é um pouquinho mais longo. Então, com isso, e a presidenta também gosta muito de Porto Alegre. Então, deu uma mão, ajudou. Então, as pessoas falam, obras da Copa. Eu digo, não, são obras da cidade aproveitado pelo vento da Copa. Bom, e a qualificação, e aí a nossa rede hoteleira, eu acho que você, para receber as pessoas, o taxista, a pessoa da recepção do hotel, enfim, tudo isso é uma cadeia, não é? Para você receber bem as pessoas. E o voluntariado. Não tem nenhuma Copa bem sucedida, e Porto Alegre é rico nisso, com certeza vai ter um grande voluntariado para contribuir. Se me permite, Melo, eu acho que essa questão da língua que o Sagreira se referiu é um elemento importante que está sendo feito com a IPTC. Mas, Fortunati, eu acho que a questão do taxista. O taxista tem que ter elementos básicos, tanto do inglês quanto do espanhol, no mínimo aquelas coisas elementares que você chega em qualquer cidade. Portanto, o poder público, acho que tem que ter essa ousadia, tem que fazer essa cobrança, e eu acho que isso é extremamente importante. Como também acho que a cidade ela tem que ousar. Assim como a gente vai ter o Cais Mauá revitalizado, nós temos um grande problema pela frente e vai ter que ter muita ousadia do poder público, mas também com a sociedade como um todo resolver o problema da mobilidade urbana. Primeiro, sobre os taxistas, essa informação é importante. A IPTC trabalha agora no processo de licitação, onde nós vamos colocar não somente o GPS em cada taxista, que é importantíssimo, mas todo um sistema de controle que vai facilitar tanto a vida do motorista quanto do usuário e aumentar o controle do poder público sobre os táxis. O que a gente ouve muito, Adeli, pela cidade, em tal horário os táxis somem.
Eu fui em tal evento, os táxis sumiram. Pois bem, hoje nós não temos condições de afirmar se o táxi se encontra aqui ou acolá. Com o novo sistema, que é um sistema já adotado em Nova York, nós poderemos abrir a tela no meu gabinete, no gabinete do Melo ou lá na IPTC, e lá nós saberemos, bom, táxi prefixo tal, ele está onde? Está em tal local. Está ocupado ou não? Nós teremos esse controle absoluto a partir desse novo processo. Junto com isso, é claro, já estamos fazendo isso, vamos ampliar a qualificação dos taxistas. Qualificação que não significa somente aprender uma outra língua estrangeira moderna, inglês ou espanhol, mas também comportamental. Nós temos aí, sem dúvida nenhuma, profissionais que eu prezo muito, mas como há uma rotatividade, especialmente do ajudante, nós acabamos tendo muitos ajudantes que não têm a qualificação adequada. Então nós temos que apostar muito nesse aspecto. Ou seja, o Código de Postura de Porto Alegre, que é uma discussão que está em curso, ajudaria enormemente a fazer com que a pessoa tivesse um comportamento diferente. O cidadão de Porto Alegre, o taxista, porque nós temos que ter um bem receber e de gabarito com as pessoas que virão para cá. Pois é, Adeli, leis por si só não resolvem o problema do Brasil, né? Senão nós já estávamos resolvido em tudo, né? Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de criar um código de convivência que o cidadão seja a cogestão da sua cidade. E acho que esse é o grande desafio. Quando essa lei foi feita... Bogotá, você se inspira? O prefeito também se inspira um pouco? Sem dúvida. É o seguinte, mas tu tem que trabalhar muito conceitos, as pessoas têm que enxergar o guichê que ela vai fazer a reclamação também, a eficiência da multa, porque a certeza da impunidade no Brasil não é pelo tamanho da pena, porque sabe que não vai ser aplicada, não. Então, se o cidadão bota lixo na rua e não é aplicada a multa, ele continua colocando. Agora, se ele... Aí tu tem que usar a tecnologia, por exemplo, o governo investiu pesadamente no Centro Integrado de Comando. Nós estamos trabalhando agora de que os mecanismos de multa, a tecnologia seja, por exemplo, utilizada. Então isso é um papel muito importante. Inclusive a Guarda Municipal, na nossa Guarda, ela vai ter um papel fundamental nisso, né? Porque ela pode ajudar muito nessa questão, né, do dia a dia da convivência democrática da cidade. Então acho que é uma oportunidade, sim, onde foi instalado a semana passada um grupo de trabalho, do qual também faço parte dele, e pretendemos num prazo... Não só faço parte como a presidente do grupo. Pretendemos no prazo de até 120 dias, né, com a Câmara de Vereadores, a sociedade, com a sociedade civil organizada. Nós vamos aportar propostas. E a desorganizada, porque também tem milhares de pessoas que não se sentem representadas por nenhum segmento. Né? Então, esses também têm que ser direitos a ser ouvidos. Porque o cara diz, mas eu não pertenço a nenhum sindicato, nenhuma associação, mas eu quero dar a minha contribuição. Então, eu acho que é um rico debate. Eu quero aproveitar, dizer que a gente podia, inclusive, fazer um debate aqui, no dia que vocês entenderem, com especialistas da matéria. Acho que tem acúmulo que vem da Câmara, tu entendeu? E tu, especialmente... Urbana, código de postura. Aí nós optamos por chamar, em vez de código de posturas, código de convivência, por um motivo muito simples. Na verdade, nós precisamos criar procedimentos que permitam uma melhor convivência entre as pessoas. Eu citava no dia da instalação do grupo de trabalho a convivência entre o casal. A questão de tomar banho, deixar a toalha no banheiro, precisa convivência. Ou seja, então essas regras básicas que são acordadas por um casal, elas têm que ser acordadas por uma cidade. Imaginando só, nós temos 1.409.000 pessoas, tantas outras que nos visitam, que aqui trabalham, que aqui estudam. Então nós temos que ter, entre todos nós, um espírito de convivência, sabendo dos nossos limites. E quem ultrapassar esses limites de forma negativa tem que ser penalizado, infelizmente. Estamos encerrando a nossa edição, infelizmente o tempo é curto. Eu queria ver a manifestação final, inicialmente do prefeito Fortunati. Eu quero desejar aí aos porto-alegrenses um feliz aniversário para os nossos 241 anos. Teremos uma semana intensa de atividades que começam no dia 16, irão até o dia 26, quando encerraremos com um grande show do Erasmo Carlos lá no Araújo Viana. Vamos ter em toda a semana, de forma descentralizada, começando no dia 16, com 24 horas de cultura nos principais bairros da cidade, com uma programação extensa, onde o porto-alegrense poderá celebrar a sua cidade. Então, obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Vice-prefeito Sebastião Melo. Pois olha, a cidade ganha com esse debate. Espero voltar aqui mais vezes para aprofundar, né, vários temas da cidade. Dizer que tem muita admiração pelo teu trabalho como jornalista, nós nos conhecemos há tanto tempo.
Acho que o Adeli, por enquanto, que está afastado da vereança, mas será sempre um vereador dessa cidade. Me orgulho muito de ter, né, Sábio Fortunato, participado na Câmara com o Adeli, com a sua qualidade, um homem aberto, não é, que sempre colocou a cidade acima de partido político. Eu assino embaixo. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que as disputas políticas fazem parte da caminhada. Agora, nosso grande partido é a nossa cidade, né? Quer dizer, nós temos que estar unificados, né, a favor de uma cidade melhor, dos desafios que são enormes, né, mas que também são... não inventaram uma coisa mais importante que a cidade. Eu não imagino um mundo sem cidade. Vocês podem ter certeza que nós vamos aportar um conjunto de questões, sempre que necessário vamos colocar ao prefeito, vice-prefeito, seus secretários, à disposição dos nossos vídeos aqui, com as contribuições dos nossos debatedores. Excelente. Tá bem? Muito obrigado, então, mais uma vez a todos. E neste ponto encerramos a nossa primeira edição do Porto Alegre em Revista, um programa que estará na tela do canal 20 da NET todas as quintas-feiras, às 10 da noite. Até a próxima!